Oi, abriu. Estão vendo o próximo? Tá iniciando o compartilhamento de tela. Tá carregando ainda. Apareceu. Então, a primeira questão que eu vou fazer é essa que foi anulada, a questão 29. Ela está escrito assim: considere os seguintes números naturais. X igual a 3 vezes 5 ao quadrado, vezes 2, vezes 2 elevado a y. W igual a 120, Z igual a 48. Sabendo que o MDC comum de X, W e Z é 24, o valor de Y a palavra que ficou faltando é o menor valor de Y. Tá? Para você conseguir identificar em uma questão, eu estou voltando nessa questão porque o edital não muda, né? É o mesmo edital. Então, a gente tem a possibilidade de ver uma questão de MDC de novo na próxima prova. Ainda mais que cancelaram essa, quem sabe, né, eles não queiram colocar porque cancelaram essa. Não sabemos. Mas, assim, uma palavra-chave, justamente essa que faltou, para a gente diferenciar o MMC do MDC, é que o MDC ele quer o máximo divisor comum. Então, ele quer o número que divide aqueles números que estão ali ao mesmo tempo e o maior número possível. Só que para você dividir um número no maior número possível, o expoente dele tem que ser o menor possível. Sim. Porque se o expoente for assim, com vários números, aí quer dizer que aquele montão de número que está no expoente pode não dividir os outros ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, tem que ser o número do expoente que aparece o menor possível, o menor expoente possível que se repete. Então, é justamente essa box tenda que faltou aqui. O menor valor possível para y é. Essa deveria ter sido a pergunta. E aí, quando fala o valor de y, ele não está querendo, ele não te liga o gatilho de que você tem que fazer o MDC e procurar o expoente do número que repete, que está em todo mundo. A palavrinha menor, geralmente, é a palavra que a gente usa para saber que é um MDC. Se bem que nessa questão, eu confesso que eu só percebi esse erro quando eles falaram que estava errado. Por quê? Porque essa questão você não precisava dessa palavra para saber que era um MDC, já que eles falaram que queriam um MDC. Geralmente, os problemas que misturam na nossa cabeça se é MMC ou MDC, não tem sabendo que é o MDC. Tem só o problema e você tem que falar, meu Deus, isso é MDC ou é MMC? E aí, geralmente, eu ensino assim, para você saber se é MDC ou MDC, você precisa se ligar em algumas palavras. E uma palavra que sempre aparece em MDC é o menor valor possível de. Sempre aparece isso, e essa não apareceu. Mas, na minha opinião, daria para você fazer de boa. Só que, como é vestibular, é uma coisa oficial, não é assim, dá para fazer. Tem que ser a única resposta possível. Aí deu ruim por causa disso. Quando essa questão de prova, eu fiquei assim, gente, essa questão vai ser anulada. Tipo assim, não, pois não é é, possível. só por causa dessa palavra. Mas eu vou fazer porque ela é uma questão interessante, que não igualzinha, mas ela pode cair em outras provas, de um jeito mais ou menos parecido. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o MDC desses dois números aqui. Porque o outro número já está calculado.
Só está faltando um expoente aqui. Mas já está calculado o MDC. O MDC não, perdão, já está fatorado, né? Então, eu vou dividir esses dois números em fatores primos usando a técnica de fatoração. Então, vou botar 120 tracinho 48, e eu vou ignorar o primeiro lá, porque não adianta eu tentar fatorar ele, porque ele já veio fatorado. Aí eu tenho que me lembrar que o que é o MDC? É um divisor que divide ao mesmo tempo ou 120 ou 48 e esse outro número que eu não sei quem é. Então, olha como essa questão a gente vai matar rápido. O primeiro é o 2. Sempre desse lado aqui, a gente vai colocar números primos. Tá? Então, o primeiro número primo que a gente testa é o 2. E a gente testa o 2 sempre que tiver números pares aqui, que é um caso óbvio, né? Par, vou testar o 2, vai dar certo. Só que quando acontece do tal do número ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo, ou seja, eu consigo dividir o 120 e o 48 com esse número, eu faço uma marca nele. Faço a divisão e faço uma marca. Aí aqui dá 60, 120 por 2, e 24. e aqui dá 24. Aí eu vou continuar por 2, faço uma marca nele, porque também dá para dividir os dois. Aqui vai ficar 12. 12 e o outro vai ficar 30. O outro vai ficar 30. De novo, eu vou continuar por 2, faço uma marca nele, porque eu continuo trabalhando com dois números pares. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 15. Agora eu vou falar uma coisa muito chata para vocês. Se você tivesse seguro em matemática básica e se essa questão estivesse certa, você tinha resolvido essa questão agora, acabou. Não tem mais nada para fazer. Por quê, gente? Vamos voltar para o que a gente aprendeu lá no 6º ano. Eu ensino isso aqui, essa matéria, desse jeito, no 6º ano. O MDC, quando você faz ele usando a fatoração, você vai marcando o que está em todo mundo. Então, se ele é múltiplo de 120, de 48, e desse outro número que eu não sei, ele vai ser marcado, circulado. Olha aqui, ó, o próximo 2 que eu colocar aqui, ele já não vai ser circulado, porque o 15 é ímpar. Se ele não vai ser circulado, ele já não faz parte do resultado. Então, o resultado acabou aqui. É 2 elevado a 3. Qualquer coisa que aparecer depois daqui não me interessa, porque o y está no 2. Então, eu só precisava parar na fatoração quando acabasse o 2. Acabou. O resultado é 3 e acabou a questão. Essa questão foi muito fácil, porque ela usava só o conceito inicial de matemática básica. Ela só... Ô, professora. Pode falar. No caso dá 3 porque tem 2, 3 circulado, é isso? 3, 2 circulados, isso. Ah, tá, obrigada. Quer dizer o circulado, Yasmin? Quer dizer que aquele número divide todo mundo que a gente está tentando dividir. A gente está tentando dividir o 120, o 48 e aquele outro número lá que a gente não botou porque já estava faturado. Mas se ele estava lá e ele está falando do MDC, quer dizer que se a gente tivesse que circular, se o cara estivesse lá, ele também seria circulado. Então, basta a gente olhar para os dois números que a gente está fatorando, circulei. O próximo eu não vou circular. Não interessa se naquele número que eu não sei qual é, eu iria ou não circular, porque não vai entrar no MDC. Só vai entrar no MDC o que a gente circula nos 3. Se eu já não vou circular por causa desse 15, já não me interessa mais nada abaixo daqui. Só me interessa quem eu já circulei. Se o Y estivesse no 5 ou no 3, aí eu teria que continuar até ver o 3 e o 5 quando que se repetem. Mas não está. Então não importa. Acabou, parou no 2. Entendeu? Mari, você não acha, tipo assim, quem sabe fatorar iria conseguir acertar essa questão, mas assim, quem não, tipo assim, não tiver essa maldade, tipo assim, pô, apareceu 3 vezes o 2, então o resultado é 2, não 3, sabe? Tipo assim. Então, Júnior, é porque o que acontece? A gente precisa treinar, e aí eu não tenho condições de treinar isso com vocês, porque são poucas aulas e muitas matérias. Uma coisa que eu falo muito com vocês que caem no vestibular, em todos eles, é a matemática básica, a do 6º ano. 5º, 6º ano, cai muito em vestibular.
Porque tem muita questão que a gente resolve com continha. E para identificar isso que eu identifiquei, sua cabeça tem que estar treinada para os conceitos iniciais. Mas o que é mesmo MDC? MDC tem que dividir todo mundo ao mesmo tempo. Então, se você estiver treinando continha, conceito inicial, pegar o livro do 6º ano de vocês, que vocês têm lá guardado, tentar refazer aqueles exercícios mais bobos, você entra na cabeça com esse negócio. E esse conteúdo aqui foi só isso. Você só precisava ter certeza que conhecia o que significa MDC. Inclusive, lá naquela revisão que eu fiz na UERJ, eu falei sobre isso. Sobre você saber diferenciar o MDC do MDC, saber calcular, saber o que está pedindo. Por quê? Porque eles usam isso, porque é conceitozinho bobo. E se a pessoa se perde, a pessoa não consegue identificar que era só fazer o MDC e parar quando acabasse o 2, porque o 2 era o problema. Entendeu? Sim. Então, não fiz Ô, conta professora, nenhuma. Pode falar. no caso de todos os MDCs, sempre nunca vai ser, tipo, o número, né? Vai ser a quantidade de número que der. Porque, tipo, eu já marcaria o 2, né? Mas não é a quantidade de 2 que dá, né? Isso serve para todos os Porque MDCs. nesse caso, o Y estava na potência. Se ele estivesse perguntando qual era o MDC, aí a pergunta não viria qual é o MDC, porque eles não são bobos. A pergunta viria, qual é, por exemplo, eu tenho uma festa e eu quero dividir 20 brigadeiros, 15 cajuzinhos e 30 bolinhas de sei lá o quê, no menor número de pratos possíveis. No MDC, eles usam essas palavras, o menor possível, para você identificar que é MDC. Aí, como que você faria? Você faria isso que eu fiz, só que no final você ia precisar do resultado, não ia precisar do expoente. Então, vamos supor que acabasse aqui o MDC só por preguiça de terminar. Não terminar. Vamos supor que a questão fosse 120 brigadeiros e 48, sei lá, cajuzinhos, no menor número de pratos possíveis. Aí você ia fazer o 2, não ia circular, porque o 2 só está dividindo 6. Aí aqui ia ficar 3, aqui ia ficar 15, que você não mexeu. Aí você ia fazer 3, ia circular, porque o 3 é múltiplo de todo mundo aqui. Divide geral. 1, 5. Aí aqui você ia botar o 5. 1, 1. Esse 5 você não vai circular, porque o 5 não divide 1. Beleza. Todos os que você circulou, se o resultado fosse, se a pergunta fosse qual é o MDC, você ia multiplicar, ó, 2, todos os circulados, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24. Então, o menor número possível de pratinho que você consegue dividir, o menor número possível de, sei lá, balde que você consegue separar, é sempre uma questão dessa. O menor número possível de cortes no tecido, é sempre assim, uma questão desse modelo. Você vai ter que calcular qual era o MDC. Você já jantou, né? Pode comer chocolate. Fala, alguém tirou dúvida? Não, mas eu entendi, professora. Obrigada. Tá, então essa questão ele não te pediu o MDC, ele só te pediu qual era o valor do expoente do 2. Você só precisava saber o expoente. Mas se te pedisse o MDC, você tem que terminar a conta, fazer a conta até o final e multiplicar todos que você circulou. Júnior, você perguntou alguma coisa? Não, só tinha perguntado da questão de, tipo assim, se aparecesse 3 vezes o 2, eu teria que marcar o 2 ou a quantidade que ele apareceu. Desculpa, gente. Não, então, você tem que... É porque ali a pergunta foi qual é o expoente, e não qual é a base. O Y não poderia, o Y podia estar aqui no lugar do 2 e em cima está um 3. Tá? Como a pergunta foi o expoente, você tem que ver quantas vezes aquele número se repete para saber qual vai ser o expoente. Entendi. Aí, graças a Deus, foi tão anulada, porque eu tinha errado. Foi anulada. Mas foi anulada por uma bobeirinha. Dava para fazer, mas, claro, eu não estou discordando, não. Tem que ser uma coisa 100% certa para ser justo. Sim. Mas eu confesso que quando eu peguei a prova e vi que ela seria anulada, eu vi vocês discutindo num dia, eu estava super enrolada com alguma coisa. Aí eu falei, será que estão tão fácil, tão legal? Não é justo, eu fiquei com isso na cabeça.
Não é justo anular. Mas eu não falei nada porque eu não sentei para pegar a questão e ler minuciosamente. Depois Sim, que eu sim. li minuciosamente, eu falei, está faltando uma palavrinha boba. Ah, está faltando. Cara, como é que pode, né? Tipo assim, não é nem desmerecendo os vestibulares em si, mas assim, poxa, gente, é revisado, é feito as perguntas e, tipo assim, ainda erra? Tipo assim, pô, É, cara, sei lá, né? mas é porque é muita coisa, né? Eu confesso que eu fiz a questão sem perceber esse erro, acertei, fiquei feliz, tirei 10. Depois que vocês falaram que eu vi que estava errada. Quando eu custei para acreditar que estava errado. Eu voltei, li, falei, se tivesse uma palavrinha menor, estava certo. Mas, aí depois eu pesquisei no Google, por que a questão foi anulada? E realmente era porque não tinha palavra menor. Falei, caraca, Sim, sim. uma bobeirinha. De repente, não foi nem erro do professor, de repente foi da digitação. E o professor não Também tem percebeu, isso. Também tem isso. a gente nem sabe. Né? Mas tudo bem, o pessoal que errou deu bem, Pelo menos o foi pessoal que anulada, graças a acertou ficou Deus. chateado. Não, mas ser anulado é muito ruim para quem acertou, ainda mais para quem Eu acertou sei. fazendo legal a questão. Sim, E quem sim. acertou no chute, dane-se, né? Não mudou nada. Mas quem teve o trabalho, pensou, chegou no resultado, e depois todo mundo ganhou aquele ponto junto com ele, pô, é chatão. Mas, Você enfim, vai já fazer. foi, passou. Agora eu vou Você fazer vai. uma de... Fala. Você vai tirar um dia, dependendo, para a gente fazer as questões da UERJ ou não? Vou, Isso mas aí. o que eu quero fazer? Eu quero fazer a questão de função, que é a matéria. Aí depois, Aham. conforme a matéria for passando, eu quero voltar e fazer a questão da matéria, para Entendi. vocês não ficarem bugados. E só a geometria o Hugo fez? Oi? O Hugo fez a geometria? Acho que deve ter feito, eu esqueci. Nossa, eu esqueci super se ele fez. Ele fez, ele fez. Ah, tá, ele Show. fez. Ele fez. Eu estou dando uma de novo aqui. Ai, as questões de Apagar. matemática estavam ó, gente, pelo amor de Deus. Nossa. Essa não, essa estava fácil. Ai, meu Deus. Como é que apaga isso, sim? Bem, gente. Bom, eu quero fazer com vocês a questão 32. É uma outra questão que eu gostei muito da prova. Achei ela super justa. Só que tem uma coisa que eu também quero, combinei com a Marinese, de puxar a orelha de vocês em uma coisa. A Aham. gente não consegue se encontrar toda vez, né? Infelizmente, Sim. o tempo passa muito mais rápido. E essa questão era como se fosse assim, uma questão seguinte a tudo que a gente viu de função de primeiro grau. E nesses estudos de vocês, se vocês tivessem, eu vou falar vocês, mas eu entendo que não são todos, tá? Eu só vou falar para puxar a orelha. Se vocês, quem não está incluso, perdão, não faz parte, ok. Mas se vocês estivessem pegando todos os vídeos que eu mando, assistindo todos, fazendo exercício a respeito disso, eu sei que vocês têm apostila livro lá na escola, que alguém de vocês já me disse. Sim, tem Mesmo sim, que tem eu, sim. mesmo A que eu pessoa não vai entender. tenha o livro de vocês na minha mão, físico aqui, não importa. Sabe por que não importa? Porque quando a gente vai ensinando a mesma matéria para sempre, a gente decora tudo. Então, assim, cansa de acontecer de eu não ter o livro da escola, chegar na minha cara e ficar escrevendo no quadro aleatoriamente a matéria. E quando eu pego o livro, a matéria que eu escrevi no quadro é a matéria que estava no livro. Porque Sim. a gente, professor, fica limitado com o conteúdo do livro. É muito tempo fazendo a mesma coisa igualzinha naquela mesma época da vida. Então, a gente acaba que decora os livros. Então, muda o autor, muda a edição, muda o jeito, muda a ordem, mas a matéria é a mesma. É mesmo. Então, vamos supor, eu cheguei aqui hoje, eu ensinei o conceito, que é uma função. O que você tem que fazer amanhã de manhã quando você acordar? Você tem que abrir o seu Exercício. livro e fazer exercício sobre o que é uma função. Aí, na semana seguinte, eu falei o que é uma função de primeiro grau, como é o gráfico dessa função, e fiz um exercício da minha cabeça
dessa matéria. O que que você tem que fazer amanhã? Abrir o seu livro que você tem na sua escola, dá uma olhada na matéria que você vai ver que é igual ao que eu ensinei, que vai mudar uma coisinha ou outra, e faz os exercícios. Se alguém tivesse tido essa curiosidade, no meio dos exercícios do livro, certeza que apareceu o exercício 32, porque todo o livro tem esse exercício. Eu só não cheguei nesse exercício porque eu ainda estava na matéria, e eu tinha combinado com vocês que depois da matéria eu ia fazer uma aula de exercício. E aí eu ia pegar vários modelos. Eu não tinha chegado nessa aula, né? Mas, se você tivesse feito o seu dever de casa, de terminar de assistir a aula de matemática, tá de noite, está cansado, dormiu, no outro dia teve um tempinho, o que ela ensinou ontem? Vou revisar, vou pegar e vou tentar fazer exercício sozinho. Porque, claro que a Mariane vai fazer exercício certo, mas ela estudou para fazer exercício. Eu não, eu preciso fazer o exercício sozinho, sem a Mariane, para eu ver o que daquela aula ficou. Para na aula seguinte eu falar, caraca, não entendi nada. Mas não acontece eu dar uma aula aqui e você falar para mim, olha, eu estava revisando a matéria que você ensinou na nossa última aula e vi que eu não entendi. Não acontece. Vocês são todos gênios da matemática. Todo mundo. Eu não sou como vocês. Quando um professor me ensina a matéria hoje e eu pego em casa para fazer, eu descubro que não aprendi. Esse é o meu caminho. E na outra aula eu já estou surtada. Vocês estão plenos. Menos leves e calmos, porque aprenderam a aula anterior inteira. Então, gente, não é querendo ser chata, mas vocês já estão na fase de se virar sozinho. Porque a gente não dá conta de vocês. Imagina se eu vou ensinar para vocês a matéria do 6º ano até o 3º do ensino médio, aqui online. Não vou ensinar. Eu não ensino. Vocês têm que pegar o livro do 6º ano, sair fazendo exercício igual um doido, pegar o livro do 7º ano, sair fazendo exercício igual um doido. Porque eu, quando eu estava fazendo vestibular, eu não tinha professor particular, nem pré, nem nada, não tinha dinheiro para nada, nem dinheiro de passagem para ir num lugar assistir uma aula, eu não tinha. Nem tinha nada do que tem hoje de direito de qualquer coisa, que eu sou velha. Era tudo sem direito e a gente sofrendo. O que eu fazia? Eu tinha um livro de matemática, que agora está até com o Vitor, que o meu professor de matemática me deu de presente. Eu ficava em casa surtada, fazendo aquele livro sozinha. Sozinha. Chegava na aula do professor de matemática da escola, por favor, não entendi nada, pelo amor de Deus. Assim, surtada, maluca. Não estou dizendo que vocês vão conseguir fazer todos os exercícios do livro, eu sei que vocês têm 500 matérias, mas tentem. Não deixa só por nossa conta de ensinar o troço. Então, agora que eu chamei a atenção, eu falei com a Marinazzi que eu ia parar 1 minuto da minha vida para brigar com vocês. Já está obrigado? Agora vamos fazer essa questão. Ai, Senhor. Então, beleza. Olha só. Primeiro ponto dessa questão aqui. A gente está falando do gráfico de uma função de primeiro grau. Observe o plano cartesiano, no qual estão representadas as funções f e g. Com as aulas que nós aprendemos aqui, tem 2 coisas que a gente tem que bater o olho e saber. Olhou para o gráfico, viu que é uma reta, você é obrigado a saber que isso é uma função de... Jesus abençoe. Você é obrigado a bater o olho na função e falar, opa, de primeiro grau. Porque a professora falou que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Tá bom? O gráfico é uma reta, a função é de primeiro grau. Beleza. Como que é o gráfico de uma... Como é que é o modelo de uma função de primeiro grau? Outra coisa que a gente já tinha estudado. F de x igual a x mais b. Esse é o modelo. A função de primeiro grau fica desse jeito. Nossa, quanta letra. Não, a única letra aqui é o x. O a é um número que está aqui em algum canto e o b é um outro número que está aqui em um outro canto. Tá? Então, tá bom. 2 coisas que eu sei. Sei mais uma coisa. Essa função aqui rosa, ela é crescente. E a função azul ela é decrescente. Como que eu sei isso? A função crescente vai para o lado de cá e a função decrescente vem para o lado de lá. Ah, como assim? Essa função aqui está aumentando, está indo para o lado positivo, está crescendo para o lado positivo.
Essa função aqui está aumentando por negativo. Está vendo que ela sobe quando você vai voltando? Sim. Então, ela é decrescente. Tá, beleza. Então, o que eu vou fazer? Aí vai começar uma coisa que eu realmente não tinha ensinado para vocês, que a gente ia ver depois. A gente sabe, nesses dois gráficos, alguns pontos. Esse ponto no gráfico, você pode conseguir entender. Como? Esse ponto aqui, -1, ele te deu um par ordenado. Ó, ele é -1 no x, porque ele está em cima do x. Então, ele é o par, -1. E no y? No y, ele não está nem subindo, nem descendo. Ele está em cima da reta do x. Então, no y, ele é 0. Zero. Primeiro ponto do gráfico eu já sei. Ele é -1 no x, ou a reta do x, -1. Ele está bem em cima do x, ele não subiu nem um pouquinho, não desceu nem um pouquinho. O y é a altura é 0. Beleza, tem um ponto. Agora eu vou falar para vocês mais um ponto que eu estou vendo aqui nesse mesmo gráfico rosa. Ó, o ponto 1. Tá vendo esse pontinho que tem 1? Mas que par ordenado é esse? Ó, ele não está encostando no x. Vendo? Ele não está indo nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o x desse ponto que é 0. Olha que interessante. E o y desse ponto é 1, porque ele está em cima do 1. Aí, tudo bem, eu entendo que vocês falem que a visão é além do alcance, porque a gente estava começando a treinar isso. Essa parte estava bem no início. Tá? Então, esse ponto aqui, ele é o ponto x igual a 0, y igual a 1. Mas por que isso vai me ajudar? Eu sei o modelo da função. E eu sei x e y. Eu posso substituir o que eu já sei, né? Olha que coisa louca. Essa função está com 4 incógnitas. F de x, que na aula passada eu ensinei que o f de x poderia ser escrito como y. Aula passada não. Eu falo aula passada porque eu me perco, tá, gente? Em alguma aula aí que passou. Não foi na passada. Na passada, na verdade, foi só um tumulto. Então, aqui a gente tem o y, que o f de x é justamente o lugar onde essa função imposta no eixo y. Tá? Então, já posso escrever esse f de x como y. E eu tenho o x, ó, eu tenho y, eu tenho x, vou botar aqui pequenininho para vocês lembrarem a ordem. Ó, o primeiro é o x, o segundo é o y, sempre assim. Tá? Aqui é a mesma coisa, o primeiro é o x, o segundo é o y. Então, a gente tem um x e um y aqui. Vou fazer uma substituição de variável. Vou tirar a letra e botar o número que eu conheço no lugar. Vou começar por esse ponto aqui. Esse -1 eu vou botar no lugar do x, e esse 0 eu vou botar no lugar do y, tá? Então, vai ficar 0 igual a A vezes -1 mais B. Aqui vocês entenderam o que eu fiz? Alguém ficou com dúvida? Grita. Tirei o y, botei 0, porque eu sabia que era 0 nesse ponto. Tirei o x, botei -1, porque eu sabia que era -1 nesse ponto. Aí, agora eu vou fazer só o que dá para fazer aqui, que é conta, né? A vezes -1 dá -A. Mais B, não tem nada que eu possa fazer com B igual a 0. Só passei o igual a 0 para o outro lado, o costume nosso, de deixar o número de lado do lado de lá e ele está do lado de cá. Não mudei nada não, entendeu? Era 0 igual a isso tudo, ficou isso tudo igual a 0. Não muda nada. Uhum. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para esse outro ponto aqui. Como assim? Eu vou tirar o x, vou botar 0 no lugar do x, vou tirar o y e vou botar 1 no lugar do y. Então, ficou 1 igual a A vezes 0 mais B. Agora eu vou só arrumar. A vezes 0 é 0, não preciso colocar 0. Então, ficou só o B igual a 1. Olha só, gente. Isso aqui é uma mágica que a gente acabou de descobrir.
A gente acabou de achar o valor de B. Como que isso vai ajudar a gente a achar o valor de B? A gente não tinha uma equação aqui com duas incógnitas, mas a gente já Sim. descobriu que B é igual a 1. Então, a gente já não precisa mais de duas incógnitas, né? A gente pode usar o que a gente já descobriu, que B é igual a 1. Então, eu não posso fazer isso com o mouse, deixa quieto. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar esse B e no lugar do B a gente vai colocar 1. Vai ficar menos A mais 1 igual a 0. Mas só que menos A mais 1 igual a 0 é um troço que eu sei resolver, porque é uma equação de primeiro grau. Eu vou pegar esse 1, passar para o outro lado e trocar o sinal. Vai ficar menos A igual a menos 1. Tá bom? Entendeu o que eu fiz aqui? Não pode Sim. terminar uma equação com um número negativo, com letra negativa. Então, eu multiplico os dois lados por menos 1. E aí, quando eu multiplicar por menos 1, a única coisa que vai mudar é que eu vou achar que A é igual... Ai, Lola, para. A é igual a 1. Só isso. Em que isso me ajudou? Aqui está falando que P é a interseção entre o gráfico dessas duas funções. Só que a gente não sabe quem são essas duas funções, porque o problema não falou. O problema só deu o gráfico. Então, eu tenho que descobrir quem são essas duas funções. Então, eu descobri o A e o B da primeira função. Ó, eu vou tirar aqui o A e o B, vou botar Y é igual a AX mais B, só que A é, A é 1. Então, vai ficar 1 vezes X mais B, que também é 1, mais 1. Só que 1 vezes X eu não preciso colocar, é só X. Então, eu achei a minha primeira reta. Essa reta rosa, o modelo dessa reta rosa é esse aqui. Ó. A função da minha reta rosa é y é igual a x mais 1. Tá bom? Agora, eu tenho que descobrir qual é a função da minha reta azul. Como que eu vou descobrir isso? Fazendo esse trabalhinho aqui todo de novo. Ó. Vou pegar esse modelinho aqui para me lembrar e vou fazer a minha função azul. Vou até botar a letrinha azul para vocês lembrarem que eu estou fazendo outra função. De novo, eu tenho pontos aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui embaixo e um ponto aqui em cima. O vestibular até que deu uma ajudada na gente. Ele botou os pontos justamente onde tem 0. Isso facilita muito. Que ponto é esse aqui? Esse ponto, ele não tem ninguém no x. Ele está em cima do y. Então, o x desse ponto é 0. Então, a gente vai botar o ponto 0 e 15. O y é 15. Está vendo ali o 15? Sim. Então, esse é o ponto 0, 15. E esse outro ponto aqui? Esse outro ponto aqui, ele está em cima do 5 no eixo x, mas ele não sobe nem desce. Quer dizer que ele não tem altura, a altura é 0. Então, ele vai ser o ponto 5 no x, 0 no y. Vou fazer o mesmo trabalhinho de formiguinha que eu fiz aqui. Ó. O y é esse 15 aqui, tá vendo? E o x é o 0. Então, eu vou botar 15 é igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0, então a gente já sabe que b é igual a 15. Eu fiz porque eu queria que vocês vissem, mas se você batesse o olho aqui, ó, o b é sempre o cara que não tem x. Então, já dá para ver que o b é igual a 15 só de olhar para cá, porque não tem x. Esse aqui é a mesma coisa aqui, ó, o b é 1. É o cara que não tem x, que está em cima do y, quando x é 0. Então, já pode usar isso como cola. Quando x for 0, o cara que está em cima do y é sempre o seu b. Mas eu quis fazer a conta passo a passo, porque eu fiquei com medo de vocês não visualizarem. Beleza, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com esse outro ponto aqui. Ó. Y é 0. E A vezes x. Quem é x? Dá 5. A vezes 5 mais b.
B, aqui em tese eu não sei, mas eu já descobri. B é o mesmo, a gente está falando de um mesmo gráfico. Então, eu posso tirar esse B aqui e botar o 15 no lugar. Então, ó, A vezes 5 é 5A. 5A mais B, que eu já sei que é 15, é igual a zero. Certo? Só tirei o zero daqui e botei aqui. 5A é igual a zero menos 15. Não preciso botar o zero. Vou botar só o menos 15. Aí esse A está sendo multiplicado por 5. Se ele está sendo multiplicado, eu vou passar ele para lá fazendo o contrário, que é dividir. Então, A é igual a menos 15 dividido por 5. Menos 15 dividido por 5 dá menos 3. A é igual a menos 3. Isso aqui foi uma colinha que eu dei para vocês, que a função azul era decrescente. Se ela era decrescente, o número que começa, que acompanha o x, eu já sabia que tinha que ser negativo. Tá? Então, deu certo aqui. Agora eu vou montar essa função. Ó, eu tenho A, eu tenho B e eu tenho modelo. Y igual a AX mais B. Ó, peguei o A, botei no lugar do A, peguei o B, botei no lugar do B, montei a minha segunda função. Essa função aqui é essa retinha azul aqui. Infelizmente, a vida não é uma macieira. A vida é mais difícil. Seria legal se acabasse aqui, porque a gente já trabalhou bastante, mas não acaba, porque ele quer o ponto de interseção. O ponto de interseção é o ponto em que o y é igual para os dois, tá vendo? Esse ponto aqui, ele está na mesma altura, tanto para a função azul, quanto para a função rosa. Agora, a gente precisa ter uma visão aí. Tá? Se você traçar uma reta aqui, você vai ver que o P ele está na altura igualzinha para os dois. Uma reta torta. Tá vendo? Ele está na mesma altura, ele encosta no Y, no mesmo lugar na função azul e na função rosa. O que quer dizer o Y ser igual? Você não bota aqui, ó, Y é igual a x mais b, e aqui embaixo Y é igual a x mais b. Então, como o Y é igual, é só você pegar essas duas funções aqui, essa primeira função que você achou rosinha, aqui, essa segunda função e igualar as duas. Eu vou até abrir um outro quadro, porque ficou muita informação nesse. Espera aí, deixa eu printar essa tela e botar lá no grupo de vocês, para vocês não precisarem se preocupar em copiar. Eu quero continuar essa questão, mas eu quero continuar essa questão numa tela limpa, porque a vida já está muito confusa para a gente ficar com essa bagunça aqui. Então, o que a gente vai fazer? Limpar isso aqui e começar num outro lugar aqui, só para a gente não ficar com a cabeça zoada. O que eu quero aqui? Eu quero um lugar onde essas duas funções são iguais. As duas funções são iguais, basta eu botar uma igual à outra. Deixa eu olhar a foto aqui de vocês. A foto de vocês não carregou a imagem. E mandei para o lugar errado. Mandei para professores do projeto. Isso não carregou. Para projeto. Professores do projeto. Agora mandei para vocês. Ou vai falar, essa pessoa está querendo dar aula de matemática para todo mundo, até para professor de história? Cadê a tela, Jesus? Calma, a gente está dando uma de nuvem aqui agora. Tananã, 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 tananã. Até a Marinasa está aqui. Ué, está andando para cá? Ai, Jesus. Espera aí, cadê? Aqui, meu share.
Consegui, gente, perdão, no momento número. Aí a gente tinha achado duas funções. A primeira função era y igual a x mais 1. E a segunda função era y igual a menos 3x mais 15. Aí eu mostrei para vocês no gráfico que o y das duas funções era o mesmo, porque elas estavam exatamente na mesma altura. O pontinho de interseção entre elas era essa altura, era um pontinho no y que elas estavam iguaizinhas. Então, nesse pontinho, elas são iguais. Então, a gente pode tirar o y e botar x mais 1 igual a menos 3x mais 15, porque a gente sabe que esse y é igual a esse y. Então, é isso que eu vou fazer. X mais 1 igual a menos 3x mais 15. Agora que a gente igualou, a gente vai fazer o que a gente fez desde o 7º ano até hoje. Passar tudo que tem x para um lado, tudo que não tem x para o outro lado. Então, vai ficar x, o menos 3x vai passar para o outro lado, vai virar mais 3x. Igual a 15, 15 mais 15 é a mesma coisa, por isso que eu não botei sinal, tá? E o mais 1 vai passar para o lado de lá, vai virar menos 1. Aí agora a gente vai juntar x mais 3x dá 4x. 15 menos 1 dá 14. X é igual a 14 sobre 4. Professora, não tem 14 sobre 4 nas opções de resposta. Verdade, não tem. Com certeza não teria. Por que que não teria? Porque as opções de resposta são formadas por números, por frações irredutíveis. E essa não é uma fração irredutível. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. 14 dividido por 2 dá 7. Aqui, ó, dá para dividir em cima e embaixo por 2. A gente sempre, quando dá para dividir, a gente tem que dividir, tá? Aí vai ficar x igual a 7 sobre 2. Deixa eu dar uma olhada lá no vestibular para ver se tem essa opção. Cadê? Ai, gente, o meu computador hoje ele está de mal comigo. Eu juro que é sem querer. Eu olhar lá, ele travou todo. Ah, deixa. Deve ser isso aí mesmo. Depois vocês conferem, mas certeza que o resultado é esse, que não tem para onde correr. Que ele não está a fim de me ajudar. Quando eu mudo a tela, ele está travando tudo. Ilusão, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Está passando mal? Não. Parece? Não. Tá, beleza, gente. Depois vocês só confiram no vestibular de vocês a opção, porque eu fui tentar trocar a tela e deu ruim aqui. Travou tudo. Mas com certeza é isso aí. Pessoal, agora, com o esclarecimento da matéria, vocês acharam que é muito zoado, muito impossível, ou que dá para sobreviver? Dá para sobreviver. Então, hoje eu pensei, planejei começar a função quadrática, que é uma matéria grande, e na aula que vem pegar um apanhado de exercícios de função de primeiro e de segundo grau. O que vocês acham? Sei que já são 8h35, mas a gente já começou quase 8, né? Não começamos exatamente 7h30. O meu computador zoou com a nossa cara. Vocês estão bem para continuar? Bem é uma palavra forte, mas a gente vai. Tá bom. Porque o que acontece? Tem alguém falando alguma coisa no chat. A matéria passa muito depressa, a gente já viu a função de primeiro grau, só estava faltando melhorar os exercícios, mas a gente podia fazer a teoria da função de segundo grau. Como a gente não tem aula sempre, vocês têm um tempinho para vocês olharem o livro de vocês, fazerem bastante exercício de função de primeiro e segundo grau, e aí depois eu venho fazendo exercício com vocês, das duas funções, que as duas caem bastante. A gente ainda tem vários tipos de função para pegar.
Então, eu preciso continuar a matéria, tá? Em logaritmo, exponencial, trigonométrica, muitas coisas legais estão por vir. Então, vamos lá, vou limpar essa tela. Deixa eu printar aqui, só porque aí vai ficar sem a resposta lá no Zap, aí vai ficar chato. Ah, não, já printei. Nossa, foi rápida, nem percebi que fiz. E alguém perguntou se começou e você respondeu agora 8h31, se começou, já era. Deu aquilo. Deu aquilo, definitivamente. Então, vamos lá. Função quadrática. Essa é muito legal. Costuma cair bastante no vestibular, costuma cair mais no vestibular da segunda etapa do que da primeira, porque acho que o pessoal entende que é uma matéria que vem depois, né? Não sei, imagino. A gente aprendeu que a função de primeiro grau tinha um modelo, a função quadrática também tem um modelo, e o modelo é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse é o modelo. Como assim, professora, esse montão de letra? Mais uma vez, não é um montão de letra. As letras em questão são o f de x, que é o nosso y, que é o lugar onde a função vai encontrar o gráfico, vai encostar na altura do gráfico, no eixo y, e o x, que é a incógnita, que vai ser a parte onde o gráfico vai encostar no eixo y, no eixo x, estou trocando tudo. O f de x encosta no y, e o x encosta no x, que é embaixo, horizontal, deitado. A, B e C não são incógnitas, em geral são números reais. Algumas regras sobre esses números. A precisa ser um número diferente de 0. Não tem diferente no meu teclado. Mas por que diferente de 0? Porque se A fosse 0, ia ficar 0 vezes x ao quadrado. Só que 0 vezes qualquer coisa dá 0. Ia sumir o x ao quadrado. E se sumisse o x ao quadrado, a função não seria mais quadrática. Seria igualzinho à função de primeiro grau. Então, não quer dizer que tem problema o A ser 0. Não tem problema. O A pode ser 0. Só que se o A for 0, a função muda de nome. Prof, vai postar nessa aula. Cara, eu tenho tentado postar no mesmo dia, Tailane, porque eu esqueço, né? A memória é péssima. Então, eu vou tentar postar hoje sim. Quando eu saio da aula, eu já subo o vídeo para o YouTube e a hora que eu passo pelo computador e vi que ele foi, eu já pego o link, tá? Vou tentar postar hoje ainda. Se você precisar sair, não tem problema não, tá, meu amor? Eu entendo. Então, beleza. Se o A fosse igual a 0, não é que a função deixaria de existir. Simplesmente a função não seria mais chamada função quadrática. Então, por isso, A não pode ser 0, tá? Porque a função é quadrática. B e C, sem crise, sem problema, B e C podem ser 0. Então, B e C são números reais. E A também, né? Vou botar aqui A, B e C. A também é um número real. A única diferença é que o A ele precisa ser diferente de 0 e o B e C não tem lei para eles, tá bom? Coisas importantes sobre a função de segundo grau. Antes de eu começar a ensinar como é que resolve, como é que acha, como é que faz, eu vou falar sobre o que ela é. Eita, deu ruim aí. O que ela é e como ela funciona. A função de primeiro grau, ela era uma função que definia o gráfico de uma reta. Dentro de um plano cartesiano, na função de primeiro grau, a gente sempre tinha uma reta. A de segundo grau, não. A função de segundo grau, o gráfico dela vai ser uma parábola. Mas como que ela vai ficar, essa parábola? Como que a parábola vai ficar? Eu vou fazer um desenho tosco, que não vai ficar redondo, e vocês vão fingir que está redondo. Muito obrigada. Nossa, gente, ficou show de bola. O que isso aqui, o que esse desenho que eu fiz representa? Toda vez que você bateu o olho numa função e o vestibular testa esse tipo de conhecimento, se você sabe o que quer dizer aquele desenho,
você tem que saber como é que é aquela função. Eu bati o olho naquela questão que caiu na UERJ e eu já sabia várias coisas. Olha, uma função de primeiro grau, outra função de primeiro grau, uma é crescente, a outra é decrescente, o B dessa daqui é 15, o B dessa outra é 1, porque eu treinei o que é a função, eu treinei quais são as definições iniciais dela e foi isso que foi cobrado. Então, eu vou falar com vocês sobre essas definições aqui e depois eu vou esmiuçar melhor essa matéria. Primeiro passo, essa função é uma função de segundo grau, porque o gráfico é uma parábola. Tá? O gráfico é assim, ó, uma parábola. Aqui embaixo é o x, aqui em cima é o y, não mudou nada. Esse lugar aqui, onde ela encosta no eixo y, é o lugar onde x é zero, igualzinho a gente viu naquela questão que a gente resolveu, que estava encostando aqui no 15 e no 1. Aí eu falei, ó, quando o x é zero, encosta no 15. Então, aqui, ó, esse pontinho é o C, tá? Desse caso aqui, esse pontinho é o C. Da função de primeiro grau, se fosse uma reta, era o nosso B, porque é o termo independente, ele não está junto com x. Se ele não está junto com x, isso é muito importante na interpretação do gráfico, por isso que eu estou parando para falar. Se esse termo não está junto com x, esse termo vai ficar só no y, porque o x dele é zero, tá bom? Aí aqui tem dois lugares que encostam no x, tá vendo? Nesses dois lugares, quem é zero é o y. Porque aqui, ó, ele está em cima da reta do x. Mas por que são dois lugares? Porque essa função é quadrática. E uma função quadrática, ela pode ter até duas raízes. Tá? Ela pode ter uma, pode ter nenhuma, ou pode ter duas. Tá? A gente, quando ela tem uma, a gente diz que, na verdade, não é uma, são duas iguais. Mas, na prática, vai aparecer um número só. Professora, como assim raiz? Meu Deus, está falando outra coisa. Não, é a mesma coisa. Tanto na função quadrática, como na função de primeiro grau. A raiz é o lugar onde aquela função dá zero. Onde o y da função dá zero e o x está encostadinho no eixo. Tá? Então, esses dois lugares são as nossas raízes. Eu vou dar um nome para essa de x1 e vou dar um nome para essa de x2. Observa uma coisa. Aqui tem um pontinho. Tem muito a ver com a nossa vida. Vamos falar sobre filosofia, vamos mudar o tema da nossa aula, que vocês vão ficar mais felizes, vão gostar mais. Na nossa vida, existem dois grupos de pessoas. Existe o grupo de pessoa que começou de baixo. Na verdade, existem três, mas o terceiro eu prefiro não comentar. Vou comentar, mas não vai fazer parte da nossa matéria. Só vou falar sobre dois. Existe o grupo de pessoas que começou a vida lá embaixo, super pobre, e que fez qualquer negócio, roubou, matou, estudou, sei lá. Alguma coisa ele fez, mas ele subiu na vida. Né? A gente aqui está tentando fazer via estudo, mas tem gente que sobe na vida de outro jeito. Então, a gente tem um ponto que é o nosso menor, que a gente está cagado, e a gente pode subir. E existem outras pessoas que começaram a vida lá no topo. O pai dele já era multimilionário e ele começou lá em cima. Mas aí ele se envolveu numa pirâmide, começou a vender Rinodê, sei lá o que aconteceu, brincando, tá, gente? Quem vende Rinodê não é o preconceito. Mas ele começou a fazer qualquer coisa, um esquema lá maluco, e ele quebrou. E aí ele desceu. A gente vai pensar na nossa função. Existem as pessoas que continuam iguais, mas a gente não vai falar sobre elas, sobre o rico continua rico e o pobre continua pobre. Vamos esquecer elas aqui. Para que eu estou usando esse exemplo do nosso cotidiano? Para a gente lembrar que na nossa função quadrática, as coisas vão ficar parecidas com a nossa vida. Vão ter grupos que estavam lá embaixo e vão subir, e vão ter grupos que estavam lá em cima e vão descer. E algumas coisas a gente vai usar no vestibular como macete para definir esses grupos. Primeiro, se você estava na bosta, cagadão, em algum lugar da tua vida tu teve no pior. Tipo, em algum momento foi o seu pior. Na nossa função de segundo grau, vai ter o pior momento também, do gráfico. O pior é o mínimo. Para você ter um momento pior de todos, quer dizer que em alguma hora melhorou. Então, nesse caso aqui, desse desenho que eu fiz aqui, o pior momento da vida desse maluco foi esse aqui. E teve um momento depois que ele foi crescendo, tá vendo?
Então, olha para esse gráfico. Ele não parece um sorriso? Ele parece um sorriso porque o cara pode estar na merda, mas ele sabe que vai melhorar. Então, ó, essa função é uma função que a gente chama de função crescente. E se ela é crescente, ela cresceu de algum lugar. E esse lugar tem um nome. Ele se chama ponto mínimo, tá? Agora, só tem um mínimo quando a gente vai crescer. Se a gente não vai crescer, não tem um mínimo. Se a gente vai só cair, só afundar, não tem um mínimo. Então, a função que tem um ponto mínimo é a função crescente. A função crescente tem um ponto mínimo. Mas como que a gente determina se a função está crescente? A gente vai determinar assim, aqui está aparecendo um sorriso. O cara que acompanha o x ao quadrado, é o seu primeiro termo, vai ser o seu saldo bancário. Chegou no banco, foi tirar o seu saldo bancário e estava assim, ó. Vamos fingir que isso é a nossa vida real. Você só olhou para o início, você não viu que ia ter uma dívida depois. Que no outro dia entrar um cheque, vocês nem usam mais cheque, mas enfim, tinha um débito programado na sua conta para a semana que vem. Você só olhou que hoje tinha dinheiro. Então, a função ela é crescente quando o termo que acompanha o x ao quadrado é positivo. Não interessa os outros. Vamos fingir que a gente está vivendo a nossa vida agora. A gente só quer saber se hoje tem dinheiro. A gente não quer saber se amanhã está devendo. Então, hoje é o cara que começa no x ao quadrado. Ele é positivo, função crescente. Se ela é crescente, ela tem um ponto mínimo, tá bom? Agora, tem um outro tipo de função aqui. Aí, que eu gostei dessa história de pintar, achei que ficou legal. Então, agora eu vou limpar essa tela e vou falar sobre uma outra coisa que acontece na vida de algumas pessoas. Vai, filho, escreve. Eu vou copiar aqui a nossa função, que ela é nosso molde. E vou fazer um outro plano cartesiano. Mamãe, não, trabalhando aqui, filha. Tá pausando o seu desenho, por favor, obrigada. Tá bom, daqui a pouco não vai acabar. Então, existem outras funções. E aí eu vou botar no vermelho essa função para a gente lembrar de alguma coisa que às vezes acontece na vida. Existem funções, por exemplo, que estão assim. O que que isso quer dizer? Que o cara nasceu com dinheiro, nasceu lá no topo, se envolveu em alguma coisa errada na vida dele, roubou, matou, sei lá o que que ele fez, faliu, quebrou uma empresa, sei lá o que aconteceu, e ele caiu. Observa que o gráfico está chateado, tá vendo a carinha de mal dele? Por que que esse gráfico está chateado? Porque essa é uma função decrescente. Então, quando a função aparece com uma cara feia, de mau humor, a gente diz que ela é decrescente. E se ela é decrescente porque em algum momento ela esteve no topo, né? Em algum momento ela esteve aqui no alto. Então, esse topo, esse alto, ele recebe um nome. O nome dele é ponto máximo. E só tem um máximo porque vai cair. Se não fosse cair, não tinha um máximo, tá bom? Então, se vai cair, a função, ela é uma função decrescente.
Se vai cair, a função é decrescente, tá bom? Então, toda função crescente, ela tem um ponto mínimo. E se ela tem um ponto mínimo, é porque ela vai crescer. Toda função decrescente, ela tem um ponto máximo. Se ela tem um ponto máximo, é porque ela vai decrescer, vai diminuir. Em algum momento, ela esteve no seu ponto máximo. Como que a gente sabe que a pessoa está com essa cara feia? A pessoa chegou no banco e a primeira coisa que ela olhou quando ela entrou no banco e tirou o extrato, mentira, hoje em dia nem se faz isso. Hoje em dia a pessoa já fica chateada em casa porque abre o aplicativo do Bradesco no seu celular e aparece lá, ó, menos 10x ao quadrado, mais 5x, mais 3. A pessoa, a primeira coisa que ela olhou é que hoje ela estava devendo. Ela não quer saber se amanhã vai entrar um dinheiro. Ela sabe que hoje ela está devendo, ela já fez essa cara feia, tá? Então, como que a gente descobre se a função é decrescente? A gente descobre se a função é decrescente quando o cara que acompanha o x ao quadrado, ou seja, o seu A da fórmula, é um número negativo. Ainda que depois você vá ganhar dinheiro, no primeiro momento negativo já te deixou chateado, tá bom? Então, não importa o sinal do resto da função. O que importa é que o carinha do x ao quadrado está negativo, emburrou tua cara na hora, teu gráfico vai ficar assim, feioso, beleza? Então, Ô, entenderam professora, isso? Fala. Fala. não tem um negócio que. É porque eu não lembro se é quando o A ou C fica negativo, aí não dá para fazer por soma e produto? Vou chegar lá, por só em produto, não me lembro. Ih, eu não me lembro disso, mas eu tava. Será que não é delta que tu vai falar, não? Não, é porque, tipo, soma em produto, tu sabe soma em produto, né? É uma formulinha. Então, aí tinha um professor meu que falou que quando fica negativo, é porque eu não lembro se era o C, que é o termo independente, ou o A, que quando fica negativo fica um pouco mais chato por fazer por soma em produto, aí acaba Eu não tendo que fazer por lembro. baixo. Eu não lembro, mas deixa eu te explicar por que eu não lembro. Porque eu não gosto de só em produto. Mas não estou dizendo que não é bom. Eu só estou dizendo que eu sou pouquíssimo criativa. E aí eu fico toda a vida tentando pensar nos termos que vão combinar para fazer a soma e o produto. Nesse tempo, eu fiz Bhaskara em 5 segundos. Então, quando eu tenho que resolver, eu nunca resolvo por soma e produto. Então, não me lembro. Mas eu vou ensinar. Porque tem gente que gosta, tem gente que é bom. Mas eu não sou boa em soma de produto. Porque soma de produto você não tem que ficar combinando coisas para chegar no resultado. Tem uma fórmula, mas você também no final não acha o resultado. Você tem que olhar a fórmula, saber quanto que é a soma, quanto que é o produto e ficar chutando valores para um e para outro. Então, eu não sei, Yasmin, mas nas próximas aulas a gente vai pegar mais as fórmulas, tá? Agora eu quero que vocês entendam o conceito, a ideia, como é que é o gráfico, como é que funciona, tá bom? Aí depois, quando a gente Tá chegar bom. nessa parte das Obrigada. fórmulas, a gente dá uma olhada nisso aí que eu esqueci também. Mas beleza. Então, agora a gente viu 2 tipos de função. Um tipo de função triste e um tipo de função feliz. A triste vai ser função decrescente, que tem um ponto máximo, e a feliz vai ser a função crescente, que tem um ponto mínimo. Beleza. Esses 2 carinhas aqui são os zeros da sua função. Tá? Os outros pontos do gráfico são os seus Fs, f de 1, f de 2, e esses 2 são zeros da sua função. Aí, que eu vou botar esse print lá. A gente não se perder no caminho. Beleza. Agora, uma outra coisa importante que vai falar muito sobre como você resolve essa função. Isso aqui tem 2 raízes, a raiz x1 e a raiz x2. Para você encontrar essas 2 raízes, existem várias técnicas. Existe essa que a Yasmin falou, chamada soma de produto. Quando a função é incompleta, existem umas técnicas que são mais fáceis do que a fórmula de Bhaskara. E quando a função é completa, além da soma de produto, tem a fórmula de Bhaskara, tem divisão de polinômios, tem várias fórmulas. Só que nessa época do vestibular, a fórmula que eu mais gosto é a de Bhaskara. Não é a melhor sempre. E eu vou ensinar as outras. Só que a de Bhaskara, ela tem uma vantagem. Quando você consegue decorar, ela funciona em todos os casos.
E as outras maneiras que eu vou ensinar nem sempre funcionam. A Yasmin mesmo acabou de dar um exemplo quando é mais difícil, que eu nem me lembrava, sinceramente. Mas, por exemplo, as incompletas, às vezes, não vão funcionar. Então, eu vou separar alguns modelinhos aqui de como são as equações as funções de segundo grau incompletas, porque são assim caminhos que a gente não precisa usar a fórmula de Bhaskara e que pode fazer de um jeito parecido com a função de segundo grau, com a função de primeiro grau. Vou passar a tela. O que seria a função quadrática completa? Seria aquele modelinho que a gente acabou de ver, que é o f de x. Deixa eu apertar um botão que o troço está desaparecendo. Deixa eu apertar um insert. Deixa eu tirar ele. F de x igual a ax mais b, x, ax ao quadrado, mais bx, mais c. Modelinho quando A, B e C diferente de zero é chamado de completa. Mas pode acontecer de B ser igual a zero, C ser igual a zero, ou B e C iguais a zero. Tá? Então, eu vou fazer alguns exemplos desses para vocês verem como é que a gente resolve, que são bem mais fáceis. O primeiro exemplo é o mais fácil de todos. Se A, não, se B e C são iguais a zero. Esse é, tipo assim, a questão mais besta que existe, que provavelmente nem vai cair no vestibular de tão fácil. O que seria isso? Seria uma função do tipo assim, ó, f de x igual a menos 2x, por exemplo. Ó, não tem nem B nem C. B é zero e C é zero. Como que se resolve essa função de segundo grau? Bom, em primeiro lugar, aquele lugar do gráfico que eu mostrei para vocês, onde a função vai encostar no eixo x, eu falei para vocês que ele seria o zero da função. A função pode ser para cima ou a função pode ser para baixo. Não tem problema. Não tem problema. Essas duas funções aqui, tanto para cima quanto para baixo, essa aqui ó, é com A maior do que zero, e essa para baixo é com A menor do que zero. Dos dois jeitos, elas encostam aqui no eixo X em dois lugares, tá vendo? Encosta aqui, encosta aqui. Nem sempre vai ser em dois lugares. Eu vou separar para você os casos na próxima aula, que eu quero fazer aula de exercício, separar isso. Mas ela vai encostar no eixo X em algum momento. Esse momento em que ela encosta no eixo X é o que a gente chama de zero da função. O que é isso? O y dessa função é zero, não existe. Tá? Ela só está aqui, em cima do x. Então, essa parte aqui você vai igualar a zero. Então, você vai fazer menos 2x igual a zero. Mas, olha que coisa chata. Não tem nada aqui para você fazer, só tem o menos 2x. Se você passar esse menos 2 para lá, vai ficar assim, ó, x igual a zero sobre menos 2. Por que sobre menos 2? Porque ali ele estava multiplicando. Então, ele vai passar para cá dividindo. Só que eu não tenho nada para dividir. Se eu não tenho nada para dividir, não interessa quem é o denominador, porque vai dar a mesma coisa, nada, não tem nada. Então, qualquer número zero dividido por qualquer número dá zero. Um x igual a zero. Então, o primeiro caso é o caso mais fácil que tem. Por quê? Se não tiver nem B nem C, o resultado do x sempre vai dar zero. Como seria o gráfico dessa função? Ó, o zero da função é o seu ponto onde ele encosta no eixo X. Se o carinha da frente for positivo, ele vai estar sorrindo. Se o carinha da frente for negativo, ele vai estar chateado. Nesse caso, o carinha da frente é negativo. Então, ele vai estar chateado. O gráfico vai ficar assim, de cabeça baixa, chateado, encostando no pontinho aqui, que é o seu zero. Esse é um dos modelos que eu falei que nem sempre são dois. Esse é um que só vai encostar aqui no X, no próprio zero, tá?
É o mais fácil, é a função de segundo grau incompleta, mais fácil que tem. Não tem nada para você fazer, você nem precisa fazer essa conta. Se só tem, aqui é x ao quadrado, eu esqueci do quadrado, tá? Você está copiando, corrige aí. Essa que eu fiz foi de primeiro grau. Aqui tem um 2. Aqui também. Quadradinho pequenininho. Então, beleza. Agora, um outro modelo de função de segundo grau que também é muito fácil. Incompleta, tá? Estou usando as incompletas que a gente não usa fórmula para resolver. A gente usa esquemas que a gente já usava na função de primeiro grau. X ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, menos 64. Nesse caso, você está vendo que o b é igual a 0. Ó. O a é 1, tá vendo? A não tem nada aqui, é 1. C é menos 64 e b é igual a 0. Eu não tenho nada acompanhando o x, então b é igual a 0. Quando isso acontece, quando b é igual a 0, o jeito que a gente faz para achar o zero da função é esse aqui, ó. X ao quadrado menos 64 é igual a 0. Aí a gente vai resolver como se a gente estivesse resolvendo uma equação de primeiro grau, usando sempre a prova real, caminho inverso. Então, aqui eu estava subtraindo 64 unidades, quando ele passar para lá, ele vai fazer o caminho contrário, ele vai somar 64 unidades. Então, vai ficar 0 mais 64, que dá 64. Aí, na função de primeiro grau, ou na equação de primeiro grau, para a gente achar o valor de x, a gente sempre fica fazendo o caminho ao contrário. Se estava somando, você subtrai. Se estava multiplicando, como é esse caso aqui, você divide. Se estava dividindo, você multiplica. Mas aqui, ó, está elevado ao quadrado. Quem poderia me dizer qual é o contrário de potência? O contrário de elevar ao quadrado. Raiz. Isso, o contrário da potência é a raiz. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 64. Por que eu tenho que colocar mais ou menos? Porque se o cara fosse negativo, quando ele é elevado ao quadrado, ele fica positivo. Então, eu não sei se ele era um número positivo ou um número negativo antes dessa brincadeira aqui. Então, raiz de 64 eu sei que é 8, x1, vou botar x1 e x2. x1 igual a 8 e x2 igual a menos 8, tá? Porque 8 ao quadrado dá 64 e menos 8 ao quadrado também dá 64. Como seria o gráfico dessa função aqui? Ó, eu pegaria um cartesiano lindo, maravilhoso, marcaria nele dois números, o número 8 e o número menos 8. Vou inventar aqui um 8 e um menos 8, que eu não estou com vontade de fazer com régua. Tá? Então, esse aqui é o menos 8, do lado negativo do x, e esse aqui é o mais 8. Marquei as raízes. Analiso se ela é crescente ou decrescente. Cheguei no banco, não tenho dívida. Aqui, ó, é um número positivo. Então, ela vai ficar feliz, sorrindo para mim. Crescendo na vida. Esse ponto aqui, já que ela é crescente, é ponto de mínimo. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como se acha esse ponto. Ponto de mínimo, ponto de máximo, tá bom? Agora eu quero fazer o terceiro modelinho de função incompleta, e eu vou ser bem má com vocês, vou fazer um exercício de cada e vou pedir para vocês se virarem. Porque esses são os mais fáceis e eu quero focar nos mais difíceis. Então, eu vou dar um dever de casa para vocês. Eu vou passar a explicação de como se faz a equação de segundo grau incompleta. Mas vocês vão ter que pegar no livrinho de vocês os exercícios e fazer. Óbvio que se tiver dúvida, eu vou tirar, não tem problema. Se você não me tirar alguma dúvida lá no grupo e eu não enxergar, vocês falam, caramba, eles não prestam atenção, você pode até me chamar no privado quando eu tiver um tempinho, eu olho. E vou ter duas vezes a fonte seguida. Mas, enfim, vou agora para o terceiro caso, tá? E não vou fazer um monte de exemplos, já são 9 horas, eu trabalho cedo. Vou deixar isso para vocês pesquisarem exemplo, fazer do livro de vocês e me mandar depois dúvida. E esses são os mais fáceis. Se você está surtando agora, eu vou te enganar, não, vai melhorar. O terceiro caso, também é legal, é
f de x, vou dar um exemplo bem legal aqui, igual a x ao quadrado menos 3x. Observa, está faltando aqui o c, né? Só tem o a e o b. Que o a é o que está no x ao quadrado, o b é o que está no x e o c é o que está solto. Então, nesse caso, c é igual a 0. Preste atenção que isso é importante. Para resolver esse tipo de equação, de função, a gente vai usar uma matéria que a gente aprende no 8º ano, chamada colocar o fator comum em evidência. Se você não aprendeu essa matéria, anotem aí no seu caderninho. Colocar o fator comum em evidência. Eu tenho videoaula no meu canal sobre isso, tenho certeza. Se vocês quiserem, eu até procuro lá depois e mando, me lembra no Zap. Mas qualquer professor que você de matemática que você tiver acostumado já, se você digitar, vai ter. É uma matéria bem tranquila. O que é colocar o fator comum em evidência? É pegar o termo que se repete nos dois e colocar ele na frente dos outros, que é colocar em evidência. Aqui eu tenho x vezes x. E aqui eu tenho x vezes menos 3. Ó. Vou abrir isso só para vocês verem. Ó. X ao quadrado é o quê? X vezes x. E menos 3x é o quê? X vezes menos 3. Observa que o bonito que é comum, que está nos dois, é o x. Ó. Tem um x aqui e um x aqui. É esse cara que a gente vai colocar em evidência, porque ele está comum aos dois termos. Como? A gente vai botar. Isso aqui vai ser igual a x que multiplica. Aí você vai colocar o que sobrar. Você pegou esse x, botou fora do parênteses em evidência, e sobrou aqui um x, e aqui sobrou um menos 3. Então, agora você reescreveu esse bonito aqui, x ao quadrado menos 3x, como x que multiplica x menos 3. Escreveu de uma outra forma, tá bom? Como que eu vou ter certeza que eu acertei? Se eu fizer o chuveirinho aqui, a distributiva, eu volto para o lugar de onde eu saí, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Tá? Aí eu sei que eu acertei, aí eu copio igual a 0. Não tem como uma multiplicação, agora a gente tem um produto. Ó, esse cara aqui está multiplicando o que estava dentro do parênteses. É um produto. Não tem como uma multiplicação dar zero. Se você multiplicar dois números positivos, dois negativos, um positivo e um negativo, nunca vai dar zero na multiplicação. Só tem um jeito que faz uma multiplicação ser resultado zero. E esse único jeito é se um desses dois termos for igual a zero. Tá? Então, fechou. Vai ser assim que a gente vai descobrir. A gente vai isolar o primeiro termo, x, e vai dizer ou bem esse bonito aqui é zero, ou bem esse outro bonito aqui é zero. Ou os dois. Ou esses dois são zero, tá bom? Alguma dessas coisas tem que acontecer. Aqui não tem nada para fazer, né? Se x for zero, x é zero e acabou a história. Aqui tem uma coisa para fazer. Você não sabe quando que x menos 3 dá zero. Você precisa resolver isso. E como que se resolve? Passo 3 para o outro lado, o menos 3 para o outro lado e fica mais 3. Então, você achou suas duas raízes utilizando o método resolução de segundo grau incompleta, que é um caminho onde você fica procurando saída. Tipo você faz no primeiro grau. Sem Ô, foco. professora, Pode falar. e se não fosse igual a zero, aí já tinha que resolver por Bhaskara, né? Se fosse igual a Se 2. não fosse igual a zero, ela não seria incompleta, porque aquele carinha do outro lado, você ia passar para o lado de cá e ia virar o seu C. Só pode resolver desse jeito se tiver um termo aqui e o igual a zero. É porque tu igualou a zero, né? Mas e se, sei lá, Não, tu eu não igualei. É porque quando você iguala zero, você está procurando a raiz da equação. A raiz é o lugar onde dá zero. Então, no final, quando você quer marcar os pontos no gráfico, você precisa saber onde estão aqueles pontos. Então, você precisa igualar a zero, entendeu? Só que, assim, se a função já fosse pronta,
x ao quadrado menos 3x igual a menos 5. Você não poderia igualar a zero. Você teria que pegar aquele menos 5, passar para o lado de cá para chegar no zero desse lado. Aí ela seria completa, entendeu? Tá bom, tá bom. É Você porque iguala a zero para achar. eu Pode não falar. eu fiquei pensando nesse x, nessa parte que você fez a distributiva. Uhum. Aí, tipo, se fosse, sei lá, igual a 5, o que que iria fazer? Bhaskara. Ou some produto. Tá bom, então. Obrigada. Ou, sei lá. Tem outras técnicas aí. Bhaskara é a melhor e some produto para quem tem jeito. É melhor também. Some produto é até melhor do que Bhaskara, para quem tem jeito. Eu não tenho jeito, não, eu sou ruim. Porque na some produto tem uma partezinha que tu tem que ficar tentando adivinhar o número, e eu sou péssima nisso. Mas beleza, também na fórmula essa partezinha te ajuda. Por que eu estou ensinando isso? Sempre que você pegar tanto completa quanto incompleta e fizer Bhaskara, vai funcionar. Mas se você conseguir treinar as incompletas, você consegue resolver mais rápido do que Bhaskara. Agora, se você não tiver tempo para treinar, treina uma das fórmulas que você for melhor. Bhaskara, some produto e vai nela para sempre. Porque está muito em cima para a gente ficar tentando aprender a matéria toda da vida. Então, esses três tipos de equações incompletas eu gosto de ensinar para você treinar e ver se você dá certo, se você pega o jeito. Eu tenho prova pronta com essa matéria da escola que eu trabalho. Provinha de só resolver, né? Não é igual vestibular que tem problema, não. Posso até mandar para vocês treinarem, mas no livro de vocês também com certeza tem. Vocês decidem o que vocês acham melhor. Só que Mas vocês manda precisam pra treinar. gente. Manda Tá, pra gente, não mano. problema não. Vocês precisam treinar. Vou mandar do jeito que está a prova, com o nome da escola, tudo. Depois vocês só fazem a questão, tá? Só para não ter trabalho de editar nada. Mas aí, vocês façam a questão, olhem no livro de vocês, tentem resolver usando esses caminhos que eu ensinei hoje. Se vocês acharem que está legal, beleza. Se vocês não acharem, na semana que vem, na nossa próxima aula, eu vou pegar uns exercícios para fazer fórmula de Bhaskara. E aí vocês assumem que a fórmula de Bhaskara é o caminho e vai nela. Tem problema. Porque ela vai funcionar nesses casos também. Ou assume produto, que eu não sei se vai funcionar nas incompletas todas, eu tenho que testar. Assume produto é mais zoado. Quando é incompleto, eu não sei, eu tenho que testar. Mas a gente testa, tá bom? Pessoal, vou encerrar por aqui, porque tá tardando. Stops. É. Ih, esqueci. Peraí, deixa eu voltar no share. Ver se ele salva as coisas que eu escrevi. Salva! Que lindo! Nossa, que eu esqueci de... Já que eu estou apresentando tudo, né? Vou dar essa última. Então, eu vou acabar aqui com a aula, vou pro pé, tá rolando aula ainda, vou assistir depois, tá? Ok. Ah, o Samuel saiu, né? Tá falando. É o nosso último pente de hoje. Nada aqui, vai com Jesus, boa noite. Stop share agora sim. Eu tenho que estopar outra coisa aqui, ó. Tem que parar a gravação.